Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por você ter chegado até aqui, por você estar acompanhando o meu canal, você está acompanhando os vídeos. Obrigado! É muito importante para mim que você aproveite esses conteúdos, que você assista, que você agregue esse valor para a sua vida, porque isso motiva que eu esteja aqui, dedicando meu tempo para poder passar esse conteúdo para vocês. Tá? Da mesma forma, eu gostaria de pedir com que vocês participem, para que vocês participem também através dos comentários aqui, façam sugestões de conteúdos para que a gente possa estar tratando de assuntos de interesses de vocês. Tá? Então, gente, na última semana a gente falou sobre retomada do crescimento no Brasil. Sei, é cedo, nós estamos aí ainda estamos aí num pico da curva do coronavírus, do Covid-19, isso é um fato, mas é aquela história, a gente não pode parar. A gente tem que pensar na retomada do crescimento. Então, no último vídeo, se você não assistiu, eu recomendo você que assista. Eu falei um pouco sobre isso, por quê? Porque nós estamos agora entrando num novo normal. Isso acelerou as transformações na indústria, a transformação na indústria do conhecimento também, tá? A transformação como profissional e como pessoa. Agora mais do que nunca, a gente tem que trabalhar com planejamento, programação, conhecimento e tem que mudar e tem que fazer, tá? Porque senão você não vai ser mais competitivo, a sua empresa não vai ser mais competitiva e tem que mudar, tem que evoluir, tá? Na medida do possível tem que inovar, enfim, eu dei algumas orientações no último vídeo, de uma forma simples. A gente tem que ter os pés no chão também, não podemos estar falando em crescimento e vamos transformar tudo, não. Vamos por passo, vamos passo a passo que a gente vai chegar lá. Visto um pouco daquele assunto, falado um pouco daquele assunto, dado o start, um pontapé nessa transformação, eu queria falar aqui semanalmente agora de alguns conteúdos específicos, tá? Conteúdos estes que talvez não abranja a aplicação, ou enfim, a realidade de todo mundo, mas para algumas pessoas esse conteúdo vai ser um conteúdo de muito aprendizado, tá? Talvez faça você entender e enxergar um problema que você tem e talvez a solução esteja nisso que eu estou falando para você hoje. Então hoje o nosso assunto é geradores de gases, tá? E eu vou especificar mais ainda. Hoje nós vamos falar de geradores de nitrogênio. Bom, mas espera aí, o que é um gerador de nitrogênio? Que nome estranho é esse? Vamos lá, simples, nada mais é do que a separação do nitrogênio dos demais gases do ar. Mas como assim? Não entendi ainda. Vamos lá. O nosso ar atmosférico é composto de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Nós já vimos, recomendo quem não viu então, entrar lá e assistir o conteúdo. Tem alguns conteúdos lá que falam sobre geração e tratamento de ar comprimido, onde você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui. Beleza? Para um sistema pneumático, um sistema de ar comprimido, é feito o quê? A compressão do ar atmosférico, onde nós pegamos um volume maior de ar, de um espaço maior e comprimimos, incubando um espaço menor. Tá? Então isso gera uma série de transformações e esse ar, uma vez comprimido, ele tem aí uma série de utilidades. E uma delas é a geração do nitrogênio. É uma das funções que a gente pode ter resultante do ar comprimido. Tá? Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrar uma estrutura que apresenta um pouco melhor como isso ocorre, desde a parte de geração, compressor, o vaso de pressão ali, enfim, reservatório de ar úmido, uns pré-filtros, né, para o gerador de nitrogênio, uma estação geradora de nitrogênio, reservatório de nitrogênio. Então, assim, tem uma estrutura e eu vou apresentar para você o que seria uma estrutura ideal, tá? Mas, enfim, em suma, o gerador de nitrogênio ele faz o que? Nada mais é do que um banco de filtros, um banco de membranas que faz a separação especificamente do gás nitrogênio, tá? Daquele ar comprimido, excluindo os demais gases e preservando somente o nitrogênio, desviando para a aplicação específica, então somente o gás nitrogênio. Esses equipamentos têm uma capacidade de concentrar
nitrogênio de 95 a 99 e alguma coisa por cento, tá? Então vamos falar de 95 a 99% de pureza, de concentração de nitrogênio, então é bastante coisa. Hoje nitrogênio, quando você faz a aplicação que você faz, quando eu falo em nitrogênio, que você pensa em White Martins, Air Liquide, enfim, essas empresas. Então hoje, quando você tem uma demanda de nitrogênio, você compra o nitrogênio em garrafas, em vasos de pressão, enfim, como você entender melhor. Qual é o problema disso? Depende. Se você tem uma demanda baixíssima, não é problema. Se você tem uma demanda média, já é problema, porque você tem custo, você está sujeito à variação cambial, você tem manuseio e transporte desse. Tá? Esse é o problema, porque você tem garrafas pressurizadas em alta pressão dentro da sua fábrica. Se uma garrafa dessa chega a cair no chão, isso pode ser um projétil. Realmente é violento o negócio. Tá? Uma válvula que escapa da garrafa, enfim. É um risco de segurança no trabalho. Tá? Então você tem, além disso, custos envolvidos com setor de compras, suprimentos, setor contábil, logística, manutenção. Olha, é uma série de custos que você tem que avaliar. Tá? Então, o objetivo hoje é o quê? Mostrar um pouquinho da estrutura, mostrar o que é o gerador de nitrogênio e, principalmente, ir direto ao ponto, aplicações. Aplicação que é agroindústria, maçã, alimentício, embalagem de alimentício flexível, embalagem alimentício, garrafas de bebida, de vinho, enfim, processo de pintura, extrusão de alumínio, tem uma série aí de processos, vou falar alguns, tá? Mas tem uma série de sistemas hidráulicos, tá? Não posso esquecer sistemas hidráulicos, que é o que motivou fazer esse vídeo de hoje. Tem uma série de aplicações que eu gostaria que você acompanhasse, assimilasse e compartilhasse com seu amigo ou com conhecido, com que você entenda que possa ajudar. Então, gente, esse conteúdo é um conteúdo técnico, que eu preciso chamar você para me acompanhar aqui na tela, onde eu vou fazer essas apresentações, essas aplicações para você entender um pouco melhor. Certo? Vamos lá? Pessoal, então aqui olha que imagem bonita, a nossa cesta nosso pacote de café. E logicamente que essa imagem está aqui porque eu gosto muito de café, sou um amante do café. Não, brincadeira, não. É porque o café é um produto, bem como outros produtos que eu vou apresentar aqui para vocês. E ele é suscetível também à questão de umidade, né? Então, uma umidade que propicia aí a criação de micro-organismos, enfim, influenciar na qualidade do produto na mesa do consumidor. Tá? Então, aqui à direita nós temos a nossa estação de nitrogênio. Lembro que existem outras estações de geração de gases. Quando eu digo geração de gases, é tratamento e separação de gases, né? Mas nós conhecemos como geração de gases, e aqui nosso foco será em nitrogênio, até porque é onde eu tenho um pouco de conhecimento, não maior conhecimento, um pouco de conhecimento, e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Tá? Então vamos direto falar um pouco de como que acontece isso, de como que procede. Eu falei um pouquinho para vocês na introdução de como funcionava, mas aqui nós temos então uma linha de geração de nitrogênio. Vamos lá. Então, assim, o nitrogênio por si só envolve basicamente o consumo do ar comprimido. Então, nós temos a nossa estação de geração de ar comprimido, nosso compressor tradicional, tá? Compressor tradicional, logicamente que quanto melhor for a qualidade do compressor em relação a manutenção, a não contaminação de óleo para o sistema é muito melhor, claro, com certeza, né? Aqui nós temos nosso reservatório de ar comprimido, isso é o que para atender a demanda, nosso reservatório, podemos chamar isso aqui de um reservatório de ar úmido, porque logicamente esse ar ainda, teoricamente, não estaria tratado, né? Salvo que hoje já tem algumas estações de compressores com secadores de ar acoplado, enfim, embarcado, mas não é o suficiente para o sistema, ou aliás não é o ideal para o sistema do gerador de nitrogênio. Não é que não é o suficiente, não é o ideal, né? Então nós temos produtos melhores, e a solução, quando ela é desenvolvida com um produto melhor. Até porque os compressores com os secadores embarcados geralmente são secadores por refrigeração, e os secadores embarcados aos compressores, eles têm uma limitação também em relação à qualidade do produto, da geração de ar, tá? Qualidade do tratamento de ar, desculpa. Então aqui isso é o básico que você tem na sua fábrica. Se você hoje já tem geração de ar comprimido, você não precisa fazer nada, simplesmente você vai fazer o que?
uma verificação da demanda que você vai ter nessa linha de produção nova, nessa melhoria, para a demanda do nitrogênio, e se você tem geração de ar suficiente, então você não precisa fazer nenhum tipo de investimento, utiliza o ar da sua fábrica, o ar que você já tem. Então, geralmente quando é feito um desenvolvimento de uma solução de gerador de nitrogênio, já é fornecido um pré-tratamento. Tá? Esse pré-tratamento é composto, aqui um exemplo, né? Essa linha é um exemplo de um separador de condensado, 2 estações de pré-filtros coalescentes, um secador comprimido por adsorção, é um secador que ele tem uma propriedade de entregar o ar comprimido com um ponto de orvalho de menos 40 graus, menos 20 ou menos 40, depende da demanda, né? Então, geralmente esse produto é utilizado em hospital, indústria farmacêutica. Então, é um produto muito bom. Uma estação de pós-filtro coalescente, dependendo da sua aplicação, você pode botar um carvão ativado, enfim, até catalisador se você precisar, e aí tudo é muito específico, tudo depende muito da sua aplicação, tá? Mas um carvão ativado já seria muito bacana e já atenderia uma demanda. Então aqui nós temos uma estação de pré-filtro que faz um baita trabalho. O que ele faz aqui? Ele remove a parte de contaminação por óleo, contaminação de aerossóis, né, de óleo, de amorfos, água em estado livre e gasoso. Ele já elimina aqui praticamente tudo, uma boa parte, vamos dizer assim, não tudo, mas uma boa parte, né? Tudo não é possível. Enfim, nós entregamos aqui para o gerador de nitrogênio um ar já pré-tratado. Esse gerador, o que ele vai fazer? Nada mais é uma composição de membranas, uma banca de membranas, depende do porte do gerador, onde ele vai fazer a separação dos gases, dos demais gases, composto no gás atmosférico, né? O gás aí, que era gás atmosférico, virou ar comprimido, onde nós temos aí oxigênio, nitrogênio, enfim. Basicamente, o O2, que é o problema na indústria alimentícia, enfim. Basicamente, a separação deste gás especificamente, mas ele faz a separação de todos os outros gases junto, e digamos que ele faz uma espécie de filtro e desvio do caminho, tá, do nitrogênio. Para quê? Para entregar para a sua linha de produção o nitrogênio puro. Tá? Então, logicamente que essa linha azul nós estamos representando por ar comprimido e a linha verde a gente está representando pelo nitrogênio. Logicamente que aí vai depender muito do produto que você vai aplicar e da necessidade que você vai ter uma concentração de nitrogênio e de pureza de nitrogênio que vai variar aí de 95% a 99%, 99 alguma coisa por cento. Tá? Então, que já é muito bom. Então, logicamente, vai depender muito da sua aplicação, da sua demanda e o produto. Logicamente, você vai utilizar membranas diferentes, quantidades maiores. Então, tudo isso vai influenciar no custo do seu investimento. Tá? Então, aqui nós vamos ter o quê? A nossa estação de nitrogênio e o nosso reservatório de ar seco. Já, aliás, desculpa, né? Não é ar seco nesse caso aqui, é reservatório. Eu estou acostumado memorizando aqui a questão de ar úmido e ar seco. Mas essa aqui é o nosso reservatório de nitrogênio, tá? Já pronto. Precisa ter reservatório de nitrogênio? Não, logicamente que não. Reservatório de nitrogênio é um acessório, é para você ter o quê? Uma demanda de ar se você precisar em curto período de tempo de um volume grande de nitrogênio. Então, se trabalha de uma forma pulsante, você vai aplicar um reservatório de nitrogênio. Bom, disso tudo, o que é importante aqui? É você ter o gerador de nitrogênio, tá? E é realmente muito recomendável você ter a estação de pré-tratamento de ar e os demais aqui, o reservatório de ar úmido é acessório, o reservatório de nitrogênio é acessório, tá? O compressor você pode usar o da sua linha. Então, basicamente essa é a intervenção que você faz para fazer a geração de nitrogênio, tá? Bom, mas quais são os resultados? Me passa um pouco mais de informação sobre isso, sobre o produto. Vamos lá, como eu havia comentado, aqui nós temos à direita a imagem das membranas que fazem a separação do nitrogênio, né? Então, como eu havia comentado, geralmente é feito que uma instalação com pré-filtros, filtro de carbono, filtro de membrana para a extração do nitrogênio. Não tem a necessidade de alimentação elétrica auxiliar, né? Então ele é um equipamento seguro para os ambientes de classe 1, logicamente que dependendo do equipamento que você for adquirir. Você pode adquirir, tem geradores de gases
tem várias configurações. Você tem a configuração já com o gerador com analisador de O2, você tem aí, logicamente, você vai precisar de um suprimento elétrico, porque você tem comando, controle, você tem apenas vasos com membranas. Então tem uma série de configuração aí, e algumas, logicamente, que elas independem de alimentação elétrica, e você vai ter o quê? Você vai ter um ambiente seguro para a classe 1. Como eu havia comentado já, concentração de 95% a 99% de pureza de nitrogênio, e o ponto de orvalho aí na casa de menos 50 graus Celsius. Ponto de orvalho, vale eu ressaltar aqui, e eu já fiz um vídeo e está disponível no YouTube, onde eu falo sobre a parte de umidade no ar comprimido, explico a questão, o fenômeno do ponto de orvalho, como funciona, como ocorre, as temperaturas do ponto de orvalho, a exposição do ar à temperatura maior, a menor temperatura que ele é exposto, a temperatura do ar comprimido versus a temperatura do ar ambiente. Então tudo isso está lá no vídeo. Então eu recomendo fortemente que você volte lá no YouTube, assista esse vídeo de contaminação por água nos sistemas pneumáticos, e você, eu acredito que o nome seja esse, talvez tenha alguma variação no nome ali, mas é muito pouco. Eu recomendo que você assista também o vídeo da ISO 85731, que é qualidade do ar comprimido. Assista e você vai ter uma base para o melhor entendimento desse conteúdo que eu estou passando aqui. Mas esse conteúdo, logicamente, é um conteúdo mais específico, aplicações são diversas, tem muito campo ainda, tá? Por que eu estou trazendo esse conteúdo aqui, apesar de ele ser específico? Porque eu vejo aplicações limitadas, vamos dizer assim, onde tem um campo muito maior para se aplicar, ganhos muito maiores para se ter na indústria, e talvez o pessoal, algumas aplicações acabam inviabilizando o investimento. Isso é um fato, e aqui eu não vou passar para vocês nenhuma aplicação, nenhum exemplo que inviabiliza o investimento, porque não tem porquê. O negócio aqui é viabilizar o investimento, custos, eficiência. Então, enfim, logicamente tem uma série de aplicações, eu não conheço realmente todas as aplicações, conheço algumas. Aqui eu estou passando um pouco do conteúdo do que eu sei para vocês, mas como uma forma de informação e dicas para vocês. Logicamente que a parte construtiva do equipamento, do gerador, toda a engenharia dele, se você for me perguntar, eu não vou saber desmembrar ele totalmente para você, porque não sou um fabricante do gerador de nitrogênio. Eu estou aqui com o objetivo, esse canal tem o objetivo de passar informação. E da mesma forma, eu quero que você contribua com seu conhecimento. Se você entendeu por um momento que você tem informações que pode contribuir sobre esse assunto, que você saiba de informações que eu não passei aqui, comente, envie seus comentários. Ô Everton, olha, eu sou um especialista nessa área aqui, eu posso enriquecer mais esse conteúdo, eu queria também conversar contigo aqui, vamos fazer uma apresentação juntos, né? Vamos fazer um vídeo juntos, tá ótimo, para mim eu estou aqui para agregar conhecimento, então nós estamos aqui para somar. Tá? Então, um pouco da configuração do equipamento, do que é esse equipamento. Ele serve então para separar os demais gases do nitrogênio, né? O nitrogênio que é um gás inerte. Então vamos para algumas aplicações aqui, para que a gente possa facilitar um pouco mais essa compreensão, deixar um pouco mais claro com algumas aplicações práticas. Por exemplo, a indústria alimentícia que eu havia comentado lá no começo, tinha a imagem do café, né, que eu comentei da embalagem e tal aqui, a batata slice, a batata Ruffles, enfim. Os benefícios do uso do nitrogênio para a indústria de embalagem na comida e bebidas são bem conhecidos. O residual de oxigênio, veja que eu falei no começo lá do oxigênio, que é o principal elemento a ser combatido. O residual do oxigênio dentro de um pacote, de uma embalagem, de uma garrafa, o que seja, promove um crescimento bacteriano. Na realidade, ele facilita isso, né? O que pode comprometer o produto e a qualidade, prazo de validade, enfim. Usando o nitrogênio, minimiza-se então os níveis de oxigênio, preservando a qualidade e melhorando significativamente o prazo de validade. Um gerador de nitrogênio consiste em membranas que separam nitrogênio e oxigênio de um fornecimento de ar comprimido.
Enfim, esse último parágrafo é o que eu acabei de apresentar para vocês, como funciona através do suprimento do ar comprimido, e você faz a separação dos gases e você aproveita para enviar para o processo o nitrogênio. Então você faz o que? Você faz o preenchimento da embalagem com o nitrogênio, você remove o ar da embalagem e você elimina esses resíduos de oxigênio da embalagem. Isso faz com que, pelo fato de o nitrogênio ser um gás inerte, ele acaba preservando os alimentos. Tá? Eu vou apresentar aqui algumas aplicações diferentes, umas formas diferentes de aplicação, e é bem interessante. Isso faz com que o produto, com que mantenha a integridade do produto, no caso da batata aqui, porque a partir do momento que você sela a embalagem, você acaba não tendo mais esse risco. O problema está o quê? No processo. Então, até o momento em que você sela a embalagem e torna ela uma embalagem hermética. Então, o problema está aqui no processo. O processo com o manuseio de nitrogênio para eliminar o oxigênio, o residual de oxigênio, e tentar combater esse crescimento bacteriano, né, de micro-organismos junto ao produto. Tá? Então, aqui uma típica aplicação do nitrogênio para a indústria alimentícia. Temos outras aplicações aqui, como por exemplo na indústria de bebidas, né? Como é que poderia ser feito isso na indústria de bebidas? Uma camada, geralmente tem o que? Cria-se uma camada de nitrogênio, tá? Que reduz a concentração do oxigênio para mais ou menos 0,5%, minimizando o contato entre o oxigênio e a superfície do vinho durante o armazenamento. Isso impedirá o crescimento de bactérias e outros micro-organismos. O mesmo elemento, a mesma função, aplicação diferente. Antes, na embalagem de flexíveis para batata, embalagem plástica, e agora a embalagem de vidro, garrafas para bebidas, para vinho, né? O nitrogênio também pode ser usado para purgar o ar dos tubos e mangueiras antes do engarrafamento, resíduos de oxigênio, e para garantir que o oxigênio não seja introduzido durante o transporte. Finalmente, a aspersão com nitrogênio removerá qualquer oxigênio ou CO2 introduzido durante o manuseio, ajudando a preservar a integridade do vinho. Então, aqui observa-se que o nitrogênio ele pode ser usado em mais partes do processo, não somente no armazenamento em si, mas nos condutores. Da mesma forma, isso pode ser usado na indústria química. Eu tenho aqui outras imagens até para apresentar para vocês, mas, por exemplo, que fala de pintura, mas, por exemplo, a indústria de tintas, né, para jogar o nitrogênio nas latas de tinta, também para tirar, para entregar essa tinta já com um percentual de umidade menor, né, antes do invase. Então, tem tudo isso. São vários e vários processos que, se você for me perguntar detalhadamente, eu também não vou saber expressar para você detalhadamente, porque cada indústria, a indústria química tem a sua especialidade, vai saber as suas dores, a indústria de alimentos, de bebidas, de alimentos sólidos vai saber as suas necessidades, de onde aplicar. Então, estou passando aqui conhecimentos básicos, até porque, na verdade, o objetivo aqui é criar essa curiosidade e esse conhecimento para você. E a partir do momento que você for tendo a necessidade, posso lhe ajudar? Posso. Solicite, Everton, mas cara, eu tenho uma aplicação aqui, eu gostaria que tu me ajudasse. Pode me ajudar? Posso, vou atrás. Tem especialista de produtos de alguns fabricantes desses equipamentos, podemos ir atrás, podemos nos informar, dimensionar eu posso fazer para você. Então, são, enfim, uma série de questões a ser levada em consideração, que logicamente não é só com um vídeo que você vai conseguir dimensionar, especificar uma solução, né? Então envolve uma série de questões como payback de investimento, custos. Então você tem que ter aí, você vai ter que ter o que? Para um investimento desse, você vai ter que ter como você faz hoje o processo. Se você hoje já usa nitrogênio, você usa nitrogênio que com garrafa, você usa o que? Você usa hoje o ar, você não usa nada. Enfim, se você usa garrafa, qual é o custo administrativo, qual é o custo mensal da compra do nitrogênio. Então tudo isso aí são questões que tem que ser avaliado para, enfim, verificar o custo do investimento, né? E o custo-benefício também, né? Então tudo isso não é simplesmente ir ali especificar uma máquina e deu. Então isso a gente tem que trabalhar juntos. Aqui, por exemplo,
Essas duas anteriores eu fiz questão aqui de apresentar com mais detalhes para que vocês possam entender um pouco melhor. Visualizando, a gente acaba captando, memorizando. Daqui por diante, as funções serão as mesmas, praticamente combater, eliminar os gases com foco no oxigênio, enfim, e entregar um gás ou inerte para executar o processo. No mesmo caso aqui, essa imagem, dois processos totalmente diferentes, com o uso de nitrogênio. O caso da maçã, por exemplo, eu sou de Criciúma, e aqui nós temos regiões, na região serrana de Santa Catarina, nós temos aí cidades como São Joaquim, Fraiburgo, que eu conheço bem as cidades. Nós temos lá agroindústrias que trabalham com maçã, então é muito forte, região muito forte no cultivo da maçã. E a maçã, ela tem uma particularidade, isso eu posso falar um pouco para vocês, ela tem uma particularidade que é por safra, da mesma forma que o arroz, que é muito forte aqui na região também, da mesma forma que o feijão, com milho, são safras. E a safra da maçã, eu talvez possa errar as datas aqui, se tiver alguém na região me assistindo, por favor, me ajude. Mas a safra da maçã, geralmente, ela é o quê? Ela ocorre ali nos meses de março e abril. Talvez vai ter uma variação um pouco maior, mas enfim, os meses de março e abril são feitas a colheita da maçã, e essa maçã, ela logicamente é colhida em grande quantidade, e nesses meses o consumo, seja nacional ou o consumo internacional, porque as maçãs da região que também vão para exportação não atendem essa demanda de maçã do cultivo, né? Então as maçãs, até porque existe o quê? Uma programação, e a maçã é cultivada para o ano, para o consumo do ano, de um ano inteiro dos clientes. Então, a maçã nesses meses, nesses dois a 3 meses, ela é executada a colheita e é armazenado em grandes câmaras frias, onde ela é condicionada à temperatura, que eu também não sei dizer agora, a temperatura da câmara, mas o que eu posso afirmar para vocês é que, para manter a integridade do produto e pelas mesmas causas citadas antes, essas câmeras elas são pressurizadas com nitrogênio, justamente para poder eliminar ou reduzir essa possibilidade de criação de micro-organismos, né? Então, ela mantém condicionada a maçã. Tem com certeza outras características do uso do nitrogênio, mas é muito bacana. O que eu posso afirmar para vocês é que é muito interessante que, nesta condição, conciliando temperatura e as câmeras com nitrogênio, nos meses de outubro e dezembro, por exemplo, nos meses de janeiro, onde já está no fim do armazenamento da maçã, onde já está próximo da próxima colheita, ou seja, já tem aí 8 meses, basicamente, 6, 8, 10 meses de maçã armazenada. Ao tirar a maçã da câmera, praticamente a maçã mantém a mesma característica de quando ela foi colhida, a mesma dureza da maçã. O pessoal do cultivo da maçã tem um instrumento que se chama penetrômetro, que mede a dureza da maçã, e logicamente que ao longo do tempo vai se perdendo um pouco a dureza, claro, mas se você tirando a maçã lá da câmera lá em dezembro, em outubro, é impressionante a qualidade do produto. Então isso é em virtude do armazenamento. É onde o nitrogênio tem uma grande contribuição para isso. As agroindústrias que trabalham com maçã, falo da maçã porque é o produto que eu conheço, eles têm um grande consumo de nitrogênio, tem uma série de estações de tratamento de nitrogênio, geradores de nitrogênio, né? Então, é realmente um mercado interessante. Por outro lado, na mesma imagem, nós temos aí a pintura, a questão da pintura, né? Eu falei antes da indústria de tinta e o armazenamento para remover a impureza e manter a lata da tinta sem umidade. Tem aqui, então, a questão da pintura, né? Aí o processo de pintura eu não sou um especialista, mas eu sei que existe um efeito que se chama casca da laranja na pintura, que ele é resultante o quê? De um uso excessivo de solvente, a formação de borras, enfim, excessos de componentes voláteis orgânicos. O pessoal chama também de overspray, se não me engano, overspray. Então, tudo isso causa o quê? Desperdício de tinta, acaba comprometendo aí a pintura, eleva o custo do processo de pintura também, né? Então,
com o uso, logicamente que falo tudo isso em relação à pistola, utilizando o ar comprimido, né? Então, o uso do nitrogênio, ele tem essa qualidade porque ele mantém uma pressão estável, um controle, porque o que causa esse overspray aí que o pessoal comenta é o que? A variação, a pressão inadequada, por causa também da variação de temperatura, de aplicação, né? Então, o uso do nitrogênio, ele acaba estabilizando a questão da pintura. E a própria, logicamente que eu não estou nem citando a questão da contaminação do ar comprimido, né? Porque isso estaria intrínseco, que não seria possível, principalmente numa cabine de pintura, né? Então, aí se você tem a questão da contaminação por água, logicamente que é impossível você gerar aí uma pintura com qualidade. Então, o processo de pintura em si, eu até peço desculpas para você se eu não estou com uma limitação para poder explicar o processo de pintura, como eu disse para você, a gente conhece da aplicação, mas lógico que detalhadamente apenas quem trabalha especificamente com pintura que vai poder dizer. Então, se tem alguém que trabalha com pintura aí, comente, deixe seu comentário nas redes sociais aí pra gente, contribua para que a gente possa estar enriquecendo aí o canal. Tá? Então, aqui 2 segmentos muito distintos. Até agora a gente falou de processo, né? Então, falamos aí da embalagem, do alimento, falamos da maçã, falamos da pintura, falamos do vinho, de bebidas. Também, então, agora dentro da área que eu gosto muito, e uma área que o pessoal menos, por incrível que pareça, porque o processo, lógico, o processo é produção, né? Então, no sistema hidráulico é onde o pessoal acaba atuando menos, onde o pessoal acaba fazendo não dando tanta atenção em relação e avaliando em relação a isso. Nos sistemas hidráulicos de alta pressão também existe o uso de nitrogênio, não menos importante, por isso que eu estou pondo aqui no dia de hoje também essa questão, porque dependendo da aplicação, o payback é rápido, o retorno do investimento, né? Isso melhora a eficiência do equipamento, isso, enfim, tem uma série de questões aí. Como nos sistemas hidráulicos, voltando um pouquinho nos processos, é difícil você trabalhar com garrafas de nitrogênio porque o consumo é alto, então se justifica um payback muito mais rápido, né? Então seria muito incoerente você trabalhar com garrafas de nitrogênio em processo, não condiz, não tem como, impossível. Porém, aqui em sistemas hidráulicos existe o que? Existem algumas aplicações onde o pessoal tem geradores, existem algumas aplicações onde o pessoal tem garrafas de nitrogênio e existem algumas aplicações onde o pessoal não tem nada. Bom, mas onde que eu utilizaria o nitrogênio no sistema hidráulico? Então existem algumas aplicações. Por exemplo, indústria de MDF, a nossa imagem aqui da esquerda, a inferior esquerda, a imagem aqui de baixo, onde tem umas placas de MDF. Geralmente, a indústria de MDF ela tem 2 tipos de prensagem de placa. Tem uma prensa contínua, que geralmente trabalha com prensas tipo cilindros, né? Onde tem vamos dizer assim, um sistema hidráulico com um controle maior em relação a controle proporcional, enfim, mas logicamente com o sistema, o volume de óleo envolvido, as vazões são menores. Então, nesse sistema acaba se não utilizando tanto deslocamento de óleo. E existe as prensas tipo prato, prensas magazine, enfim, prensa almofada, não sei como é que o pessoal acaba conhecendo por aí. Mas essas prensas são prensas que elas utilizam uns atuadores, uns cilindros hidráulicos grandes. São unidades hidráulicas que ocupam realmente uma sala inteira. Então, assim, uma solução hidráulica robusta e de grande volume, de grande deslocamento de óleo. Para você ter uma ideia, geralmente essas máquinas, e essas prensas prata ou magazine, elas trabalham com no mínimo umas 20 bombas, para você ter uma ideia. Só que, logicamente, que se você trabalhar só com bombas, você não conseguiria obter a velocidade que você obtém com acumuladores de pressão. Essa configuração de máquina, ela contempla alguns acumuladores, as que eu vi contemplam 2 acumuladores, geralmente com 12 mil litros cada um de óleo, tá? Então, você tem aí acumuladores hidráulicos onde você faz o que? Onde você
Quem conhece acumulador hidráulico geralmente tem um elemento interno que é calibrado com gás, com nitrogênio, né? Até mesmo por causa da compressão do gás. E esses acumuladores, eles não, em virtude do tamanho, eles são de contato direto, gás contato direto com óleo. Funciona sim, muito bem, só que ele, logicamente, como é contato direto, ele acaba tendo uma perda muito grande de gás, tá? Então, você tem aí um consumo para reabastecimento de nitrogênio muito grande. Tá? A gente acaba tendo aí, nessas máquinas, para você ter uma ideia, acaba tendo um deslocamento aí de 8 a 12 mil litros de óleo, se não me engano. Agora eu não vou saber o volume correto para avanço dos cilindros. E isso, logicamente, que o gás precisa, a função desse avanço rápido da máquina é através dos acumuladores e através da pressurização do gás nitrogênio. Geralmente esse nitrogênio é calibrado nos acumuladores com uma faixa de 40 bar. Tá? Então você tem um consumo muito grande de nitrogênio. Tem máquinas que trabalham com gerador de nitrogênio e algumas máquinas trabalham com garrafas. Como funciona com os cilindros? Onde o pessoal faz a compra aí de fornecedores como a White Martins, Air Liquide, enfim, o pessoal acaba comprando semanalmente essas garrafas. Só que aí nós temos alguns problemas, como por exemplo o manuseio constante de garrafas pressurizadas a altíssima pressão. Por exemplo, uma garrafa dessa aí, se uma garrafa dessa chega a cair no chão e a válvula ela está com de repente algum problema na válvula que chega a escapar a válvula dessa, uma garrafa dessa é um projétil, né? Então aí tem um risco muito grande de segurança no trabalho, segurança do manuseio, né? Existe o custo do produto na compra, o custo administrativo, contábil, comprador, tudo isso, né? Entrega, enfim, logística dentro da sua empresa. Então, tudo isso na ponta do lápis de uma avaliação justifica muito um gerador de nitrogênio. Então, tem uma aplicação no sistema hidráulico. Outra aplicação no sistema hidráulico, por exemplo, aqui na nossa imagem superior direita, é uma prensa de indústria cerâmica. Essas máquinas são máquinas com alta tecnologia, são máquinas fantásticas, essas prensas de cerâmica. São máquinas que produzem aí na faixa de 16, eu não sei dizer quantos ciclos por minuto, tá? Mas 16, 20 ciclos por minuto, assim, eu não sei chegar a 20 ciclos por minuto aí, mas realmente é bastante. Para o ciclo da máquina é bastante. Essa máquina é uma máquina extremamente rápida, é de muita produção, muita velocidade. A gente fala de máquinas de até 10 mil toneladas de prensagem, né? Máquinas que trabalham aí com altíssima pressão. Então, geralmente ela tem bombas com volume, com algumas bombas de um certo porte, para facilitar a sucção dessas bombas, para gerar agilidade no processo da máquina, principalmente no processo da máquina. Ela trabalha com processo de preenchimento, com sistema de preenchimento de óleo. Então, principalmente no ciclo da máquina, ela trabalha com todo o sistema hidráulico, onde seria feita a aeração e desaeração por ar, né? No reservatório, ele trabalha com todo o sistema hidráulico, todo o reservatório, vamos chamar no reservatório, trabalha com todo o reservatório pressurizado com nitrogênio. Máquinas mais antigas, algumas máquinas, ou enfim, onde o pessoal acaba não tendo um certo conhecimento, o pessoal acaba pressurizando com ar comprimido. Ah, mas é um problema o ar comprimido? Não é um problema o ar comprimido. O problema é que o pessoal, além de pressurizar com ar comprimido, o pessoal não trata o ar comprimido como deveria. E aí você tem o que? Você está jogando contaminante para dentro do sistema hidráulico, está jogando água, está jogando de tudo para dentro do sistema hidráulico. Então você gera problema também. Então, a melhor solução é o que? É a calibração dos reservatórios com o nitrogênio. Nesse caso, a demanda é bem menor do que na indústria MDF. Então precisa ser feito um estudo bem detalhado, uma máquina pequena, para suprir todas as prensas da indústria cerâmica, mas existe sim um payback bom e existe viabilidade. Por quê? Porque, pelo motivo que eu falei, que você não fica refém do fornecedor do nitrogênio, você não tem manuseio, principalmente manuseio, gente. Manuseio com garrafa de nitrogênio é complicadíssimo. Você tem uma garrafa de nitrogênio dentro da sua empresa. Se você precisa executar uma manutenção, aquela garrafa já foi embora, você gastou ali. Então, assim, você tem um investimento? Tem. Mas depois que você tirou o retorno do investimento, você não tem mais custo. O custo é basicamente do ar comprimido gerado, mas é infinitamente mais barato do que você comprar nitrogênio.
Então, você fez uma instalação de linha, você vai ter para sempre. Então, é muito mais seguro, você não vai ter que ficar comprando gás, você não vai ter gente entrando dentro da sua empresa, você não vai ficar, por exemplo, refém de vamos estar aí, recentemente teve a questão da greve dos caminhoneiros, né? Então aí provavelmente não chegou a afetar, algumas indústrias afetou, algumas não, mas você não fica refém de situações, né? Preço, a variação cambial, tem tudo isso. Então, essa é uma série de situações aí de vantagens que você tem que botar na ponta do lápis e avaliar o custo-benefício. Tá, gente? Então, a ideia hoje era trazer um pouco dessa aplicação. Agora eu queria chamar você aqui para me acompanhar. Pessoal, então, visto a nossa aplicação de geradores de nitrogênio, gostaria de agradecer você por estar me acompanhando aqui, ter acompanhado, ter chegado até esse momento do conteúdo. Sei que os conteúdos, eles são um pouco... temos conteúdos de 40 minutos, 60 minutos, mas logicamente eu estou trazendo conteúdo para você. E isso você está investindo esses 40, 60 minutos no seu conhecimento. E a única coisa que eu peço em troca para você é compartilhe esses conteúdos. Compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos. Curta, deixe seu comentário nas redes sociais, que isso vai ajudar o canal a crescer. E se você não se cadastrou ainda, peço que você aqui embaixo tem o link da página, tá aqui embaixo tem o link da página, entra lá na página, vai ter todos os vídeos lá. Lá embaixo na página você desce até o fim da página, vai ter lá um campo para você deixar o seu e-mail e cadastrar o seu e-mail lá. Você vai receber na sua caixa de e-mail um e-mail meu, tá? Onde eu vou agradecê-lo e eu vou deixar um link para você confirmar o e-mail. Isso é procedimento para que você confirme que você realmente gostaria de receber os meus e-mails. Por quê? Porque periodicamente eu vou estar lhe mandando e-mails com conteúdos e lhe avisando. Por que também disso? Mas por que também enviando e-mail? Porque as redes sociais, elas estão limitando o alcance. E o e-mail é uma forma de eu mandar para você um comunicado para que você saiba quando eu estiver postando novo conteúdo. E também mandando alguma coisa diferente para você, enfim, é uma forma de comunicação. Beleza, gente? Então, gostaria que você compartilhasse, que você se cadastrasse. Se você puder orientar um amigo a se cadastrar também, eu agradeço. Deixe suas sugestões de conteúdo também e eu vejo você na próxima semana. Obrigado!